Seus piores padrões têm uma fraqueza fatal. Eles não sobrevivem à lentidão. Eles precisam da sua velocidade, da sua reação instantânea para se manterem vivos. Eles se alimentam daquele milissegundo em que o gatilho dispara, e antes que você possa ter um pensamento completo, a resposta já saiu pela sua boca, o dedo já clicou em enviar, o dano já foi feito. É um flash, um borrão de emoção e ação que deixa para trás um rastro pesado e familiar de arrependimento. Mas e se você pudesse desarmar essa máquina inteira, não com uma força de vontade de super-herói, mas com algo quase ridiculamente simples? E se você pudesse interromper o ciclo inteiro, simplesmente parando? Por 3 segundos. Eu sei, essa ideia soa quase como um insulto. 3 segundos? Contra anos, talvez décadas, do mesmo comportamento repetitivo? Contra a raiva que sobe quente pela sua garganta, a ansiedade que aperta seu peito como um torno, o impulso de se fechar e se afastar de quem você mais ama? Parece trivial. Uma ferramenta de brinquedo contra um monstro de verdade. Mas a verdade sobre esses padrões é que a força deles não está na lógica ou na inevitabilidade. A força deles está na velocidade. Eles funcionam porque colapsam o espaço entre um estímulo e a sua resposta. Eles criam um vácuo onde o pensamento consciente, a sua parte mais sábia e mais calma, deveria existir. E é nesse vácuo que eles prosperam. Você conhece essa sensação intimamente. Não é teoria para você, é a sua vida. Seu parceiro diz aquela coisa, com aquele tom de voz, e antes mesmo de ele terminar a frase, o roteiro da briga de sempre já está rodando na sua cabeça, e as palavras de defesa já estão na ponta da sua língua. Ou você vê um e-mail do seu chefe com um assunto vago na sua caixa de entrada, e seu estômago já afunda. A narrativa de que você fez algo errado já começa a tocar. Ou talvez não seja nada externo. É só um pensamento que surge no meio da tarde, uma memória, a lembrança de uma falha antiga. E instantaneamente, o programa roda. O roteiro que você jurou a si mesmo que não seguiria mais, começa a se desenrolar, e você se torna um espectador dentro do seu próprio corpo, assistindo, quase impotente, enquanto age de uma forma que você sabe que vai lamentar em 5 minutos. É a mesma discussão de novo, com as mesmas palavras, que leva ao mesmo silêncio pesado por dias. É a mesma onda de inadequação que te convence a ficar quieto numa reunião importante, mesmo sabendo que sua ideia é boa. É a mesma procrastinação paralisante diante de uma tarefa que realmente importa para sua carreira, para o seu futuro. Você cai na mesma armadilha, e a cada vez a frustração se aprofunda. Você se pergunta, por que eu continuo fazendo isso? O que tem de errado comigo? Você se sente fraco, sem controle, como se uma força invisível estivesse no comando. Essa força tem um nome. Podemos chamá-la de armadilha da reação instantânea. E o mecanismo dela é brutalmente eficiente. Ela não precisa te convencer de nada com lógica. Ela só precisa ser mais rápida que a sua consciência. Ela cria uma sensação de urgência tão avassaladora que pensar parece um luxo impossível. Uma perda de tempo perigosa. A mensagem é clara. Reaja agora. Pense depois. Mas o depois nunca chega a tempo de consertar o que a reação quebrou. E aqui está o custo oculto, aquele que não aparece na explosão do momento. Essa armadilha não custa apenas a sua paz de espírito. Ela custa o seu mundo. Pouco a pouco, sem que você perceba, sua vida começa a encolher. Você começa a evitar pessoas, lugares, conversas e oportunidades que podem disparar o gatilho. Você recusa aquele convite para um encontro social porque a conversa fiada te deixa ansioso. E ao fazer isso, você não evita só o desconforto. Você evita a chance de uma nova amizade, de uma conexão inesperada. Você não evita só uma conversa difícil com seu parceiro sobre dinheiro ou futuro. Você cimenta uma distância que pode, com o tempo, se tornar intransponível. Você não deixa de pedir uma promoção só porque teme a rejeição. Você aceita um horizonte profissional mais baixo do que você é capaz, e daqui a 5 anos, você vai olhar para trás e se perguntar onde a ambição foi parar.
Você constrói uma vida menor para evitar a dor de reagir mal, sacrificando crescimento, conexão e experiência no processo. Você não está apenas perdendo uma discussão, você está perdendo o território da sua própria existência. A causa disso tudo, veja bem, não é um defeito de caráter ou uma falha moral. É, na verdade, um sistema otimizado. É o seu cérebro sendo incrivelmente bom no que faz. Criar eficiência. Pense num caminho na grama. A primeira vez que alguém passa, mal deixa uma marca. Mas se centenas de pessoas passarem pelo mesmo lugar, todos os dias, um caminho se forma. A grama para de crescer ali. O solo fica compacto. Torna-se a rota mais fácil, a mais eficiente para atravessar o campo. Seus padrões reativos são exatamente isso. Caminhos neurais que foram percorridos tantas e tantas vezes que se tornaram a rota padrão. O cérebro não julga se o caminho leva a um lugar bom. Ele só sabe que é o caminho mais rápido e que consome menos energia. Não é uma armadilha externa que foi montada para você. É um circuito interno que foi fortalecido pelo seu próprio uso repetido. É um sistema otimizado para uma resposta que, em algum momento do passado, talvez até tenha feito sentido, talvez tenha te protegido de algo real, mas que agora te custa caro demais. É por isso que lutar contra o padrão de frente, com pura força de vontade, quase sempre falha. É como tentar forçar a grama a crescer de volta no caminho batido, enquanto centenas de pessoas continuam a passar por ele. O sistema é eficiente demais. Você está lutando contra a própria fiação do seu cérebro. Mas e se, em vez de lutar, você simplesmente introduzisse uma pequena, minúscula interrupção? Isso nos leva ao primeiro insight. A urgência intensa que você sente, aquela pressão esmagadora para agir agora, muitas vezes é um sintoma amplificado pelo próprio padrão. Não é um reflexo preciso da realidade da ameaça. Pense nisso por um segundo. O padrão reativo sobrevive da sua falta de tempo para pensar. Portanto, uma de suas principais funções é fabricar uma sensação de emergência. Ele precisa que você acredite que hesitar é perigoso, que deliberar é um erro fatal. Porque sem essa pressa fabricada, você tem tempo. E com tempo, você tem escolha. E com escolha, o automatismo do padrão pode ser quebrado. O sinal para reconhecer isso na sua vida é aquela sensação familiar de não há tempo para pensar. É uma pressão interna, um calor no peito, um aperto na garganta que grita, haja. É a certeza absoluta de que, se você não responder imediatamente, algo terrível vai acontecer. Você vai parecer fraco, vão passar por cima de você. Você vai perder a oportunidade, vai perder o argumento. Essa é a assinatura do padrão tentando proteger a si mesmo, tentando te manter na velocidade supersônica em que ele opera. É um alarme de incêndio barulhento acionado por fumaça de torrada. A virada emocional aqui é sutil, mas poderosa. É a mudança de ser um refém dessa urgência para se tornar um cético dela. Não é negar o sentimento, mas questionar a sua autoridade. É a percepção de que essa urgência, que parece tão real, tão factual, pode ser só um eco. Isso não significa que nunca há emergências reais. Significa que você pode se dar a permissão de verificar se há fogo de verdade antes de sair correndo. Você pode começar a tratar essa pressa não como uma ordem, mas como uma informação a ser analisada. O seu primeiro microcompromisso, então, é este. Desconfie da pressa. Apenas isso. Quando a urgência surgir, apenas note-a e sussurre para si mesmo. Será mesmo? Isso nos leva ao segundo loop, a ferramenta em si. A pausa de 3 segundos não é um ato de passividade. Não é sobre se acalmar magicamente ou suprimir a emoção. É um ato de interrupção deliberada. Uma manobra tática. Ao parar e respirar, você está reintroduzindo o elemento que o padrão trabalhou tanto para remover. O tempo. Você está abrindo uma brecha no fluxo automático, um espaço vazio no meio daquele caminho batido na grama. A razão pela qual isso é tão eficaz é, em parte, biológica.
As respostas emocionais rápidas, aquelas que vêm de partes mais antigas e instintivas do cérebro, são projetadas para reações de sobrevivência. São para lutar ou fugir. O córtex pré-frontal, a parte do seu cérebro responsável pelo raciocínio, pela regulação e pela tomada de decisões conscientes, é mais lento. Ele precisa de um momento para entrar online e avaliar a situação com mais nuances. A reação automática ganha, porque ela é a primeira a chegar na cena do crime. A pausa de 3 segundos não elimina a primeira reação, mas ela funciona como um convite para que a segunda, mais ponderada, tenha a chance de se manifestar. Você está, na prática, segurando a porta aberta para a parte mais sábia de você mesmo entrar na sala. Na prática, você não está tentando ter um pensamento brilhante nesses 3 segundos. Você está apenas tentando parar o trem desgovernado, para que a torre de controle possa, pelo menos, acender as luzes. O sinal de que isso está funcionando é uma experiência quase estranha. No meio da sua pausa, lá pelo segundo ou terceiro segundo, o barulho ensurdecedor da urgência diminui um pouco. Só um pouquinho. E nesse espaço, um pensamento alternativo pode surgir. E pode não ser uma revelação divina. Pode ser um pensamento banal como: eu não preciso responder isso agora. Ou: existe outra maneira de ver isso? Ou até mesmo: ok, eu estou sentindo muita raiva, mas eu não preciso agir com base nela agora. É a primeira fresta de luz num quarto que sempre esteve escuro. A virada emocional aqui é monumental. É a transição da reatividade para a resposta. É a sensação de ter as mãos no volante de novo. Você não está mais sendo arrastado pelo carro em alta velocidade. Você está no assento do motorista, sentindo a vibração do motor da emoção, mas decidindo para onde virar. Isso é compostura. Não é a ausência de sentimento, mas a presença de escolha. Seu segundo microcompromisso é este: insira tempo onde há impulso. Mas tem mais uma peça nesse quebra-cabeça, uma que muitas vezes nos mantém presos. É o que acontece depois que o padrão roda. E aqui está um terceiro insight, talvez o mais importante. O ciclo de arrependimento e autocrítica que vem depois da sua reação não é um sinal da sua falha. É o combustível que prepara a próxima reação. Por que isso acontece? Pense bem. Depois de explodir com alguém ou se fechar por completo, vem a vergonha, a culpa. Você se critica. Lá vou eu de novo. Eu sou um caso perdido. Eu nunca aprendo. Essa autocrítica parece produtiva. Parece que, se você for duro o suficiente consigo mesmo, você vai se forçar a mudar. Mas o que ela realmente faz é criar um estado de alerta máximo. Você fica tão focado em não errar de novo que sua sensibilidade ao próximo gatilho aumenta 10 vezes. Você fica tenso, vigilante, andando em cascas de ovo consigo mesmo. E essa tensão torna a próxima explosão não menos, mas mais provável. É um sistema de auto-reforço perfeito. A reação causa vergonha, e a vergonha prepara o corpo e a mente para a próxima reação. É uma armadilha dentro da armadilha. O sinal de reconhecimento disso é aquela voz interna, o juiz cruel que aparece depois do fato. É a sensação de esgotamento e desesperança que te inunda. É quando você se convence de que o problema é você, que você é fundamentalmente inadequado. Essa voz se disfarça de sabedoria, mas é só o mecanismo de defesa do padrão. A virada emocional é parar de se identificar com essa voz. É começar a vê-la como apenas mais uma parte do mecanismo. A autocrítica não é a verdade sobre quem você é. É apenas o eco da explosão, a fumaça depois do incêndio. Ela é parte do padrão, não a solução para ele. Ao ver isso, você pode se separar dela. Você para de se culpar e começa a observar o processo com uma clareza fria, como um cientista observando um fenômeno. E seu microcompromisso se torna: observe o eco, não se torne o eco. Então, como isso funciona na prática? É um desafio, um convite. Na próxima vez que o gatilho disparar, e ele vai, talvez ainda hoje, seu desafio é fazer uma coisa que vai parecer a coisa mais antinatural do mundo. Antes de dizer uma palavra, antes de digitar uma resposta, antes de se fechar ou explodir, pare.
Apenas pare. Inspire fundo, pelo nariz, sentindo o ar encher seus pulmões. 1, 2, 3. Expire lentamente pela boca. Nesses 3 segundos, nada de mágico precisa acontecer. Você não precisa resolver o problema. Você não precisa perdoar ninguém. Você não precisa nem se sentir calmo. Na verdade, você provavelmente vai se sentir extremamente desconfortável. Vai sentir a urgência gritando, o impulso te puxando como um elástico. O único objetivo é interromper o circuito automático. Você está criando um quebra-molas na estrada neural que seu cérebro percorre há anos. Na primeira vez, vai parecer artificial. Na segunda, pode parecer que não fez diferença nenhuma. Mas continue. Cada vez que você insere essa pausa entre o gatilho e a sua reação habitual, você está enfraquecendo a conexão automática. Você está mostrando ao seu cérebro que existe uma outra possibilidade. Você está, literalmente, começando a construir um novo caminho na grama. Cada pausa é um passo nesse novo trajeto. Toda vez que um gatilho dispara, você agora tem uma escolha fundamental. De um lado, está o caminho largo, batido e rápido do hábito. Ele é familiar. Do outro lado, está o ato deliberado e um pouco estranho de parar por 3 segundos. É um ato de desafio não contra outra pessoa, mas contra o seu próprio automatismo. Essa pausa não destrói o padrão instantaneamente. O que ela faz é algo mais importante. Ela revela a estrutura do padrão. Ela te mostra em tempo real que o impulso não é você. A reação não é inevitável. Existe um espaço entre eles, e nesse espaço reside a sua liberdade. Ao ocupar esse espaço, mesmo que por meros 3 segundos, você passa de vítima de um ciclo misterioso a um arquiteto que pode redesenhar seus próprios circuitos. Você não está quebrado. Você não está fundamentalmente falho. O que você tem são hábitos eficientes que em algum momento serviram a um propósito, mas que agora não servem mais. Esses circuitos são fortes por causa da prática. E com uma prática diferente, novos circuitos podem se tornar mais fortes. É um processo. Vai ter dias, muitos talvez, em que você vai esquecer de pausar, e o velho padrão vai rodar. Isso é normal. É esperado. Quando acontecer, a sua tarefa não é se punir. A sua tarefa é apenas notar. Notar. Ah, lá foi ele de novo. Essa própria percepção, sem o peso da autocrítica, já é uma vitória. A prática não é sobre perfeição, é sobre o retorno. É sobre notar o que aconteceu e se comprometer, com calma, a tentar de novo na próxima oportunidade. É essa a prontidão. É essa a compostura fria de quem está no controle do processo, não do resultado imediato. Se esta ideia de criar um espaço para a escolha ressoou com você, junte-se a nós nesta prática. Se você se sentir confortável, compartilhe nos comentários qual padrão você está trabalhando para desacelerar. Nós lemos e aprendemos com cada história. Vamos continuar avançando juntos.